no verso 22. Lucas 8, verso 22. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, o Senhor nos desperta nessa noite. É um texto extremamente conhecido. O Senhor Jesus nos faz ou nos fez conhecidos muito pelas suas parábolas e alguns sinais. Este foi um sinal que houve com o Senhor Jesus. Nós, se voltarmos o texto, haverá muitas parábolas, muitas histórias. Ele ensinava através de modelos de histórias, que é assim que o povo judeu faz, ensinando uma criança, ensinando um povo, através de exemplos, de figuração de casos. Mas esse é um caso que aconteceu. O povo estava num lugar, ele estava operando milagres, ensinando, contando parábolas para o povo, e ele resolve ir para o outro lado do lago que eles estavam. E quando eles pegam o barco, irmãos, sobreveio uma grande tempestade e o Senhor Jesus estava dormindo. E quando ele dorme, quando um corpo está dormindo, ele não está trabalhando. E os discípulos que acompanhavam Jesus estavam acostumados que sempre onde o Senhor Jesus estava tinha milagre, tinha prodígios, tinha maravilhas. E eles entraram em desespero, eles se sentiram sozinhos. Então eles vão e despertam Cristo, e o Senhor, acordando, ele acalma a tempestade. Qual ao dito do Eterno, as coisas acontecem. O vento para, a água para o ciclo dela de chuva, e houve bonança aqui, que é o tempo abriu, acalmou, tudo se resolveu. Por si só, irmãos, é uma grande obra. Mas o porquê que houve essa tempestade? Porque havia um conflito, uma perturbação espiritual, para que cessasse o trabalho do Eterno na terra, para que não houvesse da parte de Cristo mais prodígios e maravilhas. Se nós prosseguirmos na Escritura, ele chegando na banda do lago, acabou de haver uma grande obra com eles no barco, ele já encontra com um homem que havia há muito tempo possuído por espíritos. E diz as Escrituras que aquele homem, as pessoas acorrentavam ele, não é isso, irmão? As pessoas acorrentavam, amarravam aquela pessoa, e ela se soltava, possuída por espíritos, e ela ia para ficar no cemitério, onde havia os mortos. E Cristo, acalmando a tempestade, ele chega do outro lado do barco, ele já vai de encontro com aquela legião de espíritos e
expulsa aquele espírito em definitivo da vida daquele homem. Os espíritos não queriam que Cristo chegasse do outro lado do lago, porque eles dominavam, mas quando Cristo chega, irmãos, ele expulsa, ele tira, ele afasta, ele resolve. E tendo feito essas coisas, as Escrituras continuam que é uma missão continuada, que veio um homem desesperado e clama por Cristo, porque a filha dele estava morrendo na casa dele. E Cristo aceita. Veja, irmãos, onde o Senhor Jesus estava, havia sempre multidão em volta dele. Mas aquele homem conseguiu alcançar Cristo, tendo vencido a tempestade, tendo já expulsado aquela legião de espíritos que estava naquele outro homem, e aquele outro pai em desespero consegue chegar, e diz as Escrituras que o Senhor, no caminho que aquele homem veio, ele já entendeu o que estava acontecendo e já começou a ir para a casa daquele homem para resolver o problema da filha dele. E no caminho que o Senhor Jesus estava indo, uma mulher, sabendo que Cristo estava ali, que há muito tempo tinha um fluxo de sangue, aqui nas Escrituras está relatado, ela quer ser curada também. E ela vai, ela persegue, ela entra no meio da multidão, ela vai se esbarrando nas pessoas, e o Senhor Jesus para e fala: mas o que aconteceu? Porque eu senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher foi curada, irmãos. Mas ele estava no caminho de resolver o problema da filha do pai. E quando ele chega na casa do pai, o servo daquele homem fala assim: não se preocupa mais, não perturba mais o mestre, porque a menina morreu. Acabou a esperança. O Senhor Jesus não. Onde o Senhor Jesus passava, a morte se convertia em vida, irmãos. Ele foi, diz as Escrituras, que ele pega na mão da menina e a menina volta à vida. Todos esses sinais, todas estas obras, está relatada aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, tudo que nós falamos, após o Senhor apaziguar a tempestade. Se não houvesse, se o homem que coordenava o barco, temendo a tempestade, volta com o barco, esses sinais não teriam acontecido. A palavra hoje vem para entrar dentro dos nossos corações. A provação, a tempestade, pelo que você está passando, pelo que eu estou passando, pelo que nós estejamos passando, o Senhor está com você nesse barco. E não tem como voltar, porque os sinais, os prodígios e maravilha, a bênção com que o Senhor tem que fazer através das nossas vidas é muito grande e nós temos que atravessar do outro lado. Os irmãos estão entendendo essa palavra, irmãos? Vamos sair dessa igreja hoje fortificados pelo Espírito Santo. É o Senhor quem opera nas nossas vidas. É o Senhor quem trabalha. É o Senhor quem vai no impossível e trabalha um coração. É onde tem uma guerra e o Senhor vai, porque quando o Senhor manda, irmãos, se o Senhor fala haja paz, acabou a guerra. Nós nem lembraremos mais por que estávamos brigando. Quando o Senhor chega e fala assim, haja prosperidade na tua vida, você vai ter que se esforçar para lembrar da perturbação que você estava, da privação, do sofrimento. Quando o Senhor chega e fala assim, haja saúde na tua casa, você vai ter que se esforçar para lembrar do sofrimento que foi no tempo da prova da enfermidade. E hoje o Senhor está prometendo não liberdade, saúde, prosperidade. O Senhor está prometendo isso e muito mais. Porque o Senhor está falando que está com você nessa provação, mas que você chegará do outro lado. Porque se Ele está no teu barco, não temas, o Senhor é contigo. O Senhor é comigo, o Senhor é com a igreja. Irmãos, quando vem uma tempestade, nós vivemos isso hoje. Você não tem para onde fugir, né? As ruas fecham, os carros submergem,
as pessoas perdem a vida. Tempestade, ela é para destruir. Se ela vier para destruir, não tem quem segure ela. As comportas não seguram, o guarda-chuva não segura, o telhado da casa não segura, mas o Senhor está falando assim, Ele vai parar a tempestade na nossa vida. E nós iremos terminar de atravessar essa missão que você está, porque o Senhor tem grandes obras para fazer conosco e através de nós do outro lado dessa aprovação. Creiamos na palavra, irmãos. O Senhor manda a palavra, é porque o Senhor tem já ajustado o que fará conosco no dia de amanhã. Se fosse para nos preparar para chorar, o Senhor nos prepararia. Se fosse para nos preparar para perder, tudo está debaixo da ordem da vontade do Criador. Ele estaria nos preparando, mas o Senhor está falando assim, acalma a tempestade e haverá prodígios e maravilhas do outro lado. Então pode tocar o barco, irmão. Pode, nada de voltar para trás, é para frente que a gente vai, porque estamos confiados na mão do Altíssimo. Recebamos essa palavra como vindas de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão João Marcos, não pode agradecer o culto por nós?